3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a palavra de Deus para os nossos dias, trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, alinhando a nossa vida com o Senhor. Como é maravilhoso saber que podemos descansar em Deus, confiar nele, colocar a nossa vida em suas mãos, sabendo que o Senhor é a verdade absoluta. E nós estamos vendo nessa série de programas sobre os fundamentos da nossa fé. Estamos vendo sobre o credo apostólico, estamos vendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, Cristo. Cristo, o Filho de Deus. Cristo e a criação de todas as coisas. Quem é o Cristo? Quem é o Messias? Quem é o Filho de Deus? Como Ele está em todas as coisas, na criação de todas elas, como Ele está presente ali. Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre este tema, Cristo e a criação de todas as coisas. Nós sabemos que na criação e ali no credo apostólico temos a palavra creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. À primeira vista podemos pensar que seja apenas o Pai o Criador, apenas Deus Pai. Mas nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus triuno, 3 pessoas em um só Deus. 3 pessoas com a mesma essência, mas 3 pessoas distintas. Não vamos entrar nesta teologia da Trindade, mas vamos conversar hoje sobre Cristo. Cristo na criação. Primeiro ponto, vamos ver que em Cristo nós temos o perdão e a vida eterna. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 1, dos versículos 13 ao 14. Lemos assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Bem, o texto está nos dizendo que Deus nos tirou do império das trevas. Deus nos tirou de debaixo do peso da opressão das trevas maligna, que oprimia, que tira a vida, que é má, e nos transportou, nos conduziu para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. A única religião, podemos dizer, do mundo, entre os homens, que traz o perdão dos pecados é o cristianismo. Porque Jesus, o Filho de Deus, tendo a natureza humana e a natureza divina, Ele pôde segurar as nossas mãos humanas e segurar a mão divina do Pai Celestial e nos unir e nos trazer de volta e fazer de cada um de nós filho de Deus através do seu sangue. Então nós vamos ver que há a remissão dos pecados em Cristo. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha que coisa mais linda! Jesus, nele, nós temos a redenção. Fomos redimidos, fomos comprados por Ele. Comprados lá do mercado de escravos, não temos mais, não vamos mais servir a Faraó ou servir ao mundo, a Satanás. Nós somos redimidos, nós somos comprados
pelo sangue do Senhor, sangue de Jesus, segundo a riqueza da sua graça. É isso que Jesus fez por nós. O Filho de Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira, diz a palavra em João 3,16, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus não apenas deu a sua vida por nós, Ele não está morto, Ele não está no túmulo, mas Cristo ressuscitou. Jesus, Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu a dou para tornar a reassumi-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus ressuscitou e reina glorioso. Vamos ver? Está escrito em Efésios capítulo 1, dos versículos 20 ao 23. Lemos assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que texto maravilhoso! Aqui está dizendo que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos e assentou-se à direita da majestade de Deus. Ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus, com o seu corpo glorificado. Depois de 40 dias ressurreto, aparecer aos seus discípulos. Jesus, então, depois destes 40 dias, vai com eles ao Monte das Oliveiras. E ali, diante de várias testemunhas, Jesus sobe aos céus. Ele é assunto aos céus, ascendeu à glória divina. E a palavra nos diz que Deus lhe revestiu de poder, de autoridade, de domínio sobre todo nome. O nome de Jesus está sobre todo nome. E diz aqui a palavra, de todo um nome que se possa referir, não só no presente, mas também no vindouro. O nome de Jesus está acima. E o Pai colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Aqui está Jesus, aqui está o Filho de Deus, aqui está o Senhor. Mas vamos ver como que Cristo participou da criação de todas as coisas. Conhecemos Jesus, o Cristo, conhecemos o Senhor Jesus ali na cruz, ali nascendo em Belém da Judéia, morrendo ali em Jerusalém, subindo aos céus a partir ali do Monte das Oliveiras, Jesus voltando aos seus discípulos e ele dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas vamos ver Jesus na criação. Em Cristo, tudo foi criado, todas as coisas. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao 16. Nós lemos assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ah, que texto maravilhoso! Aqui está dizendo o seguinte, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele disse a Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E nós vemos que nele foram criadas todas as coisas, em Cristo.
Em Cristo, tudo foi criado. Como as coisas foram criadas? Nós sabemos que Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, acima do firmamento, abaixo do firmamento. Haja, haja. O Senhor falou com sua palavra. Apareça a porção seca. E chamou a porção seca de terra e as águas de mares. Tudo foi criado por meio dele. E aqui diz que nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo reina glorioso sobre toda a criação. Quando nós vamos lá para o último livro da Bíblia, o primeiro nos fala da criação, Gênesis, mas o último livro nos fala da revelação de Jesus. Quem é Jesus? E nos mostra o futuro. João faz uma viagem ao futuro, Deus mostra para ele, não sabemos como foi essa tecnologia que Deus usou ali para mostrar a João o futuro, porque para Deus tudo é patente, tudo é tão claro. Presente, passado e futuro, para Deus Ele sabe todas as coisas, tanto lá de trás quanto lá da frente. O Senhor mostrou para João o futuro. O Senhor mostrou para João quem é Jesus, sendo adorado nos céus, adorado na terra, adorado pelos anjos, adorado por toda a criação, todos se prostrando diante dele. É maravilhoso demais saber quem é Jesus. Criador, junto com o Pai e com o Espírito Santo, de todas as coisas. Por Ele e para Ele. Para Ele. Todas as coisas que existem foram feitas para o louvor da glória de Deus. Eu imagino Jesus aqui como homem, como Jesus se deleitava em contemplar a criação. Que prazer ele devia ter ao contemplar o Rio Jordão, os seus momentos de catadupas ou pequenas cachoeiras, lá na nascente do Jordão, com grandes cachoeiras. Que coisa tão linda! Contemplar a fauna, a flora de Israel, por onde ele passou, aquele deserto tão cheio de beleza, o céu tão maravilhoso. Tudo foi feito por ele e para ele. Mas Cristo também sustenta a criação pelo poder da palavra. Olha o que está escrito em Colossenses 1,17. Diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Preste atenção. Ele é antes de todas as coisas. Aqui nos mostra a eternidade de Deus. Ele é antes de todas as coisas. A eternidade de Jesus. Ele é antes que qualquer coisa existisse. Jesus, eterno Deus. Nele tudo subsiste. Ou seja, toda a criação depende de Jesus para estar de pé. Você depende de Jesus. Eu dependo de Jesus. Os pássaros, as aves, os peixes, os animais, o sol, a lua, as estrelas, o universo depende de Jesus. Ele que sustenta. Somos sustentados pelo poder da palavra de Deus. E a palavra, o verbo, é Jesus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra. Jesus, ele é antes da criação. Em João capítulo 8, dos versículos 56 a 58, nós lemos assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se ao ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Aqui, Jesus está falando para os homens conhecedores da lei, conhecedores das Escrituras, para os judeus que estudavam as Escrituras, que conheciam a história do povo de Israel, que nasceu, que começou com um homem, Abraão. Abraão e Sara, que tiveram um filho, o filho da promessa, já bem idosos. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Nasceu o filho da promessa, Isaque. E Jesus disse para as pessoas do seu tempo, que ali estavam conversando com ele, Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles falaram, como assim? Como assim? Abraão já viveu há tanto tempo atrás, há 2000 anos atrás. Como assim você está dizendo, Abraão viu o meu tempo e se alegrou? Tu não tens nem 50 anos, como que você viu Abraão? Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E o texto seguinte nos diz que eles pegaram em pedras para matar Jesus, para apedrejar o Senhor. Antes que Abraão existisse. E essa expressão que Jesus falou, eu sou, é o nome de Deus Pai, do Deus único, do Deus triuno, do Deus de Israel, do Deus Criador. Eu sou o que sou. Este é o nome que o Senhor disse a Moisés. Olha, você vai dizer aos filhos de Israel o meu nome. Eu sou, me enviou a vós. E Jesus aqui, ele diz para o povo da sua época, Jesus ali, aquele jovem com cerca de 30 anos, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ele estava dizendo essa expressão aqui, eu sou Deus e eu sou o único e verdadeiro Deus. Antes que Abraão existisse. Por isso, Jesus não é simplesmente um profeta que nasceu há 2000 anos atrás. Jesus não é simplesmente um mestre que veio ensinar a palavra de Deus e a vontade de Deus e que nasceu há 2000 anos atrás. Não. Jesus não começou a existir há 2000 anos atrás. Não. Jesus é eterno. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é um com o Pai. Então, Jesus estava ali na criação de todas as coisas. O Verbo de Deus, por Ele, por intermédio dEle, tudo foi feito. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 44, no versículo 6, mostrando que Deus é o primeiro e o último. Ou seja, Deus tem a história em suas mãos. Deus tem o tempo em suas mãos. Ele é o primeiro e o último. Isaías 44, versículo 6 nos diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último. É tão lindo sabermos isso, que Deus, Ele se mostra como Deus. Jamais conseguiremos aquilatar o tamanho de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a pessoa de Deus em toda a sua essência. As Escrituras nos mostram um pouquinho, nos trazem alguns flashes, alguns vislumbres de quem é Deus. Eu sou o primeiro e o último. Antes de mim não houve, depois de mim não haverá. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou tudo. Eu sou suficiente. Eu sou o primeiro e o último. Mas olha que essa expressão, primeiro e último, Jesus usou para si,
ali no Apocalipse. Isso mesmo, Jesus é o primeiro e o último. Apocalipse 22, versículo 12 e 13, o último capítulo da Bíblia. Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Este é Jesus. Ele disse: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão. É algo tão lindo que no cristianismo nós temos a bênção tão grande de receber o perdão dos pecados em Jesus. Ele então apaga com seu sangue os nossos pecados, o nosso passado. Tudo que fizemos de errado é apagado com o sangue de Jesus. Ele nos dá uma vida nova para viver e cada dia experimentamos um pouquinho mais desta vida maravilhosa com o Senhor, com paz, com amor, com a sua presença, com a fidelidade, com a verdade, com a justiça, o fruto do Espírito fluindo do nosso interior cada dia, uma vida nova. O passado apagado, o presente abençoado, e nós vamos ter o futuro que nos aguarda. E o futuro nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui o Senhor Jesus diz: eis que eu venho sem demora. É o nosso futuro. E Ele diz: eu trago comigo o meu galardão. Tanto no Antigo Testamento, entre os profetas, nos Salmos, e aqui na palavra de Jesus, nos Evangelhos, e aqui no último livro da Bíblia, no Apocalipse. As últimas palavras ali do último capítulo, nós vamos ver Jesus dizendo: eu trago comigo o meu galardão, que eu tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Galardão. Você pensa nisso? Você pensa no galardão que você vai ter? Você vive pensando e sonhando com esse encontro maravilhoso com o Senhor, quando você o verá face a face e poderá experimentar da presença, da glória do Senhor e receber galardão, medalha, coroa. Nós não podemos nem imaginar quão maravilhoso será. Por isso devemos viver cada dia com fidelidade, cada dia com santidade, cada dia com obediência. Porque Ele disse: eu venho sem demora. E tudo que Ele falou até hoje se cumpriu. Isso que Ele está dizendo aqui vai se cumprir. Então, Jesus é o primeiro, é o último. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Muito lindo que a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Está falando aí de um momento quando surge o tempo, no princípio. Mas Jesus, Ele disse que Ele chama princípio e o fim. Ele é tudo. Jesus está ali na criação. Ele é o autor de todas as coisas, o mantenedor da vida. Ele nos sustenta. Ele é o Criador e Ele também é Salvador. Como está a sua vida diante do Senhor? Você já está salvo? Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já tem certeza da sua salvação? Você quer ter isso agora? Vamos fazer o seguinte: ore comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Aí onde você está, se possível. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração.
Entrego a Ti a minha vida, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. A partir deste momento, Senhor, eu sou Teu, eu pertenço a Ti. Toma minha vida, lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um novo coração. Eu quero viver para a Tua glória, para o Teu serviço. Eu quero fazer a Tua vontade. Sou Teu, para sempre. Encha-me com Tua graça, com Teu Espírito. Abençoa minha casa, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Recebo a Tua bênção e me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa ter essa certeza que seus pecados foram apagados, seu nome foi escrito no livro da vida e o galardão do Senhor vai começar. Você pode trabalhar e servir em sua causa. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Agora,